Vamos passar então à resolução do exercício número 2, do conjunto de exercícios Aplica o que aprendi da página 24, e neste caso vamos analisar a aproximação da soma de dois números reais com erros específicos. Recordando então este conceito, temos então o número x e pretende-se uma aproximação x' com um erro inferior a r, e temos um número y e pretendemos uma aproximação y' com um erro inferior a q. Podemos então concluir que a aproximação da soma dos dois números, isto é, x mais y, será um número x' mais y', que pertencerá a este intervalo, cujo extremo esquerdo é x mais y menos a soma dos erros, r e q, e o intervalo da direita é x mais y mais a soma dos erros, r e q. Tendo por base este conceito, temos duas hipóteses. Ou procuramos a aproximação da soma x com y, que é x' mais y', conhecendo os valores de x e y e os erros r e q, ou procuramos a soma dos valores x e y, conhecendo os valores da aproximação x' e y' e respectivos erros. Recordado este conceito, vamos então ler o enunciado. Considera que 3 é uma aproximação do número real x com um erro inferior a 2 décimas e que menos 4 é uma aproximação do número real y com um erro inferior a 1 décima. Qual é o erro máximo que se comete ao aproximar x mais y por 3 mais menos 4, que é igual a menos 1? No nosso caso, vamos utilizar a segunda definição, isto é, procuramos a soma dos valores x e y, conhecendo os valores da aproximação x' e y' e respectivos erros. Temos então o número 3, que é uma aproximação do número x com um erro inferior a 2 décimas, o que significa que este intervalo, onde vai estar localizado o nosso x, será um intervalo cujo extremo esquerdo é 3 menos 0,2, ou seja, 2,8, e cujo extremo direito será 3 mais 0,2, ou seja, 3,2. Do mesmo modo, y', isto é a aproximação do número y, é igual a menos 4, com um erro inferior a 1 décima, o que significa que o nosso y estará localizado neste intervalo, cujo extremo esquerdo é menos 4 menos 0,1, ou seja, menos 4,1, e cujo extremo direito será menos 4 mais 0,1, ou seja, menos 3,9. Conhecendo então o x' e o y', isto é, a aproximação de x e a aproximação de y, podemos calcular a soma das aproximações, que é 3 mais menos 4, que é igual a menos 1. O que se pretende agora é determinar o x mais y, isto é, a soma dos valores x com y, isto é, a soma dos valores de partida de x e de y, conhecendo exatamente esta informação, isto é, os valores da aproximação e os respectivos erros. Sabemos então que o erro da soma das aproximações será igual à soma dos respectivos erros. Neste caso, o extremo esquerdo será um número que resulta da deslocação de menos 1, 3 décimas para a esquerda, ou seja, menos 1 menos 0,3, o que vai dar menos 1,3. E o extremo direito será a deslocação de menos 1, 3 décimas para a direita, ou seja, menos 1 mais 0,3, o que vai dar menos 0,7. O que nós sabemos desde já é que a soma dos valores de partida x mais y estará localizado neste intervalo, cujo extremo esquerdo é menos 1,3 e cujo extremo direito é menos 0,7. E esses valores não podem incluir estes extremos. Podemos dizer então que o valor de partida x estará localizado no intervalo 2,8 a 3,2. É este intervalo aqui a roxo. Enquanto o valor de partida y estará localizado no intervalo menos 4,1 a menos 3,9. É este intervalo azul. Então, se somarmos os termos centrais x mais y, vamos obter então x mais y, ou seja, a soma dos valores de partida. Para que obtenhamos uma dupla desigualdade equivalente, teremos que adicionar os lados esquerdos, bem como os lados direitos. Ficará então 2,8 mais menos 4,1 e 3,2 mais menos 3,9. Ou seja, x mais y estará compreendido no intervalo menos 1,3 a menos 0,7, excluindo os extremos. Vamos então representar este intervalo em termos gráficos. Temos então x' mais y' igual a menos 1, o extremo esquerdo é menos 1,3 e o extremo direito é menos 0,7.
O que é que nos diz isto? Diz-nos que qualquer número compreendido entre menos 1,3 e menos 0,7, excluindo os extremos, é a soma dos valores de partida cuja aproximação é igual a menos 1. Em particular, de acordo com o enunciado, se nós escolhemos menos 1 como a soma dos valores de aproximação de x e y, qual é o erro que nós estamos a cometer? Ou de outro modo, qual será a distância entre menos 1 e o extremo esquerdo e a distância entre menos 1 e o extremo direito? Considerando aqui a distância d2, que é a distância entre menos 1 e menos 1,3, nós sabemos que a distância é igual ao módulo da diferença das abscissas. Isto é, temos menos 1 menos 1,3, ou seja, menos 1 mais 1,3, o módulo de 0,3 é exatamente 0,3. Isto é, a distância entre este ponto e aquele é de 0,3 unidades de comprimento. Enquanto a distância d1 entre menos 1 e menos 0,7 também continua a ser 0,3. Podemos então concluir que este ponto da abscissa menos 1 é o ponto médio entre o extremo esquerdo e o extremo direito. É evidente que, à medida que nós deslocamos este ponto x' mais y' para a esquerda, a distância d2 vai diminuindo e a distância d1 vai aumentando. Isto é, o erro relativamente ao extremo esquerdo diminui, mas o erro relativamente ao extremo direito aumenta. No caso limite, quando x' mais y' está encostado ao extremo esquerdo, não assumindo o valor do extremo esquerdo, não esqueçamos que o extremo esquerdo é aberto, o que significa que não inclui o valor menos 1,3, o erro é inferior ao comprimento deste intervalo. Qual é o comprimento deste intervalo? É exatamente a soma dos erros. Isto é, a amplitude deste intervalo vai corresponder exatamente à soma dos erros. Ora, um erro é 0,1 e o outro é 0,2. A soma dos erros significa que esta distância do ponto médio até ao extremo esquerdo é 0,3 e a distância do ponto médio ao extremo direito é 0,3. Quando este ponto x' mais y' está no extremo esquerdo, excluindo o valor do extremo esquerdo, significa que o erro relativamente ao extremo esquerdo é nulo, o erro relativamente ao extremo direito será de 2 vezes este comprimento, ou seja, 0,6, 0,3 mais 0,3, e inferior, cumprindo então o requisito teórico que nós verificamos antes, que o erro deverá ser inferior à soma dos erros. Temos o R mais Q para a esquerda e o R mais Q para a direita. Portanto, respondendo concretamente à pergunta, qual é o R máximo? O R máximo é exatamente 0,3 e neste caso é igual ao R mínimo. Porquê? Porque este ponto da abscissa menos 1 corresponde ao ponto médio entre o extremo esquerdo e o extremo direito. Só haverá neste intervalo ou noutro qualquer intervalo um R mínimo e um R máximo quando o ponto que nós estamos a analisar, ou seja, o ponto de referência, não é o ponto médio. Se deslocássemos este ponto para a esquerda, teríamos um R mínimo relativamente ao extremo esquerdo e um R máximo relativamente ao extremo direito. Se deslocássemos este ponto para a direita, teríamos um R mínimo relativamente ao extremo direito e um R máximo relativamente ao extremo esquerdo.